Olá, Escorpião, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana temos um acontecimento muito importante a ocorrer nos céus no dia 13 de março, que é a Lua Nova em Peixes. E esta Lua vai calhar para ti numa área muito interessante e muito importante, que é a tua própria identidade. E quando nós falamos da nossa identidade, nós falamos do pôr cá para fora os nossos potenciais. E por isso falamos de 5 áreas diferentes. É a área criativa, a área dos projetos, a área dos filhos, a área dos tempos livres e a área das paixões. Então vamos falar sobre isto tudo, porque isto é o que vai estar a ser mais movimentado agora nos próximos tempos. Então repara, normalmente na tua identidade tu és uma pessoa que tens uma sensibilidade fora da caixa. Aliás, eu até tenho uma teoria que acho que os escorpiões têm aquela tendência a ser assim um bocadinho mais, como as pessoas dizem, mauzinhos, ok? Exatamente como proteção para toda a sensibilidade que está dentro deles. E na realidade, tu não és mau. Na realidade, tu és uma pessoa sensível que está a tentar proteger-se. E por isso é que esta área, a área mais ligada com a tua sensibilidade, ao ser tocada, convém que tu percebas como é que ela funciona para tu poderes tirar partido dela e não te sentires mais fraquinho ou mais fraquinha conforme a situação que ocorre à tua volta, ok? Então vamos lá por partes. Repara, se tu és uma pessoa sensível, é como se tu tivesses uma antena parabólica supersónica ligada com o universo e tu sentes tudo o que existe à tua volta, por isso é que tu consegues chegar a posições e a ideias e a sonhos muito mais abrangentes do que a maior parte das pessoas, ok? E isto vai significar que tu vais ter sonhos, tu vais ter muita criatividade, tu vais ter capacidade de poder conectar com outras coisas mais espirituais. E nem sempre as pessoas te compreendem, nem sempre as pessoas conseguem perceber este teu lado. Principalmente quando tu tens toda esta sensibilidade, mas não estás a conseguir pô-la em prática corretamente. Ou seja, a tua antena parabólica é supersónica, mas ela não está bem alinhada. Então, o que é que se vê na televisão? As imagens todas a fugir, não há uma coisa concreta e real, ou seja, não consegues concretizar os teus sonhos. Por isso é que agora esta lua vai ser muito importante, porque ela vai te trazer a oportunidade de tu lançares uma sementinha para de alguma forma começares a ver corpo aos teus sonhos. No entanto, tu tens de te lembrar de uma coisa muito importante. É que é necessário ter os pés bem assentes na terra. Nós temos sonhos muito lindos, sim, mas para os pormos em prática nós temos que criar a estrutura certa de forma a que eles possam suportar para poder crescer. Então repara, estando a falar em relação à sensibilidade e falando na tua área artística e criativa, tu és realmente uma pessoa que tem uma criatividade espetacular, tu tens uma hipótese de ser um grande artista, seja ligado com a música, seja ligado com a dança, seja ligado com o teatro, seja ligado com o que for, tudo que seja ligado com o lado artístico e que exija uma certa sensibilidade para sentir e ver coisas diferentes das outras pessoas, tu tens isso em ti. E agora com esta lua nova, tu vais ter ainda mais energia aqui nesta área, portanto ainda mais criatividade dentro de ti. Por isso era muito importante que tu percebesses que se não fizeres nada para lidar com esta sensibilidade, a tua cabeça, que normalmente já costuma estar povoada de filmes, ainda vai estar mais do que o normal. Então tu podes ter uma certa sensação de depressão, uma certa sensação de tristeza, mesmo até aquela sensação de vítima, do género ninguém me compreende, o que é que eu estou aqui a fazer, e mesmo até sacrificar-te em relação a coisas à tua volta para não pôr cá para fora todo esse teu talento, porque há outras coisas que de alguma forma se sobrepõem. Então, aqui a diferença é que se tu perceberes que podes, ou está nas tuas mãos, dar a volta a esta situação e pegares nestes filmes todos que te possam surgir e fazeres alguma coisa de concreto na tua vida. Então, por exemplo, tu podes compor uma música, ou escrever um livro, ou pintar um quadro, ou fazer qualquer coisa que tire este povoado imenso que está dentro da tua cabeça e materialize em qualquer coisa concreto na tua vida. Até porque, repara, agora são apenas coisas que tu vais exprimir,
Mas se tu perceberes que realmente ao pôres cá para fora e ao criares uma estrutura certa para depois poderes, por exemplo, publicitar esses teus talentos, essas tuas criatividades, então, ou criações, então tu vais conseguir, por exemplo, no futuro, obter rendimentos em relação àquilo que tu estiveste a fazer. Imagina, por exemplo, que agora tu decides fazer um curso de pintura, depois vais poder pôr em prática as tuas capacidades artísticas. Um destes dias estás a fazer uma exposição e a ganhar dinheiro com os teus quadros. Estás a ver a ideia? Para além do dinheiro, também a reputação, ou seja, as pessoas a valorizarem aquilo que tu estás a exprimir, porque elas se vão identificar com aquilo que tu estás a exprimir, com aquelas emoções, com aqueles filmes, com aqueles pensamentos todos que tu colocas numa obra de arte e elas vão gostar, porque isso vai lhe permitir a elas próprias também se exprimirem através da tua arte, ok? Repara, certeza que tu já reparaste nisto em relação à música. Às vezes nós estamos assim um bocado mais tristes e nós vamos ouvir aquela música para nos ajudar a exprimir a nossa sensibilidade, ok? Então é exatamente isto. Quando nós temos a hipótese de poder fazer algo que não só nos vai ajudar a nós, mas também vai ajudar qualquer outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo que nós e que não tenha hipótese de exprimir, mas que vai consegui-lo fazer através da nossa obra, isso é maravilhoso. E eu tenho a certeza que tu vais ficar muito feliz com isto que eu te estou a dizer, porque tu és uma pessoa que, por ser sensível, também queres o bem dos outros, não só o teu bem, ok? Então é interessante tu perceberes que toda esta energia de sensibilidade que está aqui dentro de ti em termos criativos, tu podes aproveitar agora esta energia para trabalhar. Até porque, deixa-me explicar-te isto, não é só agora. Nós também vamos ter, de maio a julho deste ano, o Júpiter, que é um planeta que expande tudo, a passar aqui em cima desta energia de peixes. Assim como no próximo ano, durante o ano de 2022 inteiro, o Júpiter também vai estar a passar por aqui. Então isto vai significar que tu vais estar mais sensível do que o normal, não só agora, mas principalmente no próximo ano. Então imagina que tu agora lanças a sementinha de aprender a desenvolver este teu talento de sensibilidade, seja no lado artístico, seja mesmo até no lado esotérico, porque tu também tens muito potencial nesse aspecto. Então repara o que é que acontece. Tu vais estar a poder pôr em prática toda aquela energia de sensibilidade que está aqui, tudo aquilo que tu captas com a tua antena supersónica e vais conseguir materializar. Ou pelo menos vais começar a aprender a criar a estrutura para o fazer. E depois, no próximo ano, com toda a rede de segurança lançada, tu já vais poder saltar, ok? Então era muito importante que tu não te esquecesses desta questão, quer seja para este teu lado artístico, quer seja para os teus projetos, porque acaba por ser mais ou menos a mesma coisa, eles saem de dentro de ti, mostram a tua identidade e por isso era importante que tu aprendesses a colocar em prática estes teus projetos. Coisas concretas, ligado com finanças, ligado com marketing, ligado com aquilo que é necessário para que tu vejas esses sonhos com a estrutura certa para poderem florescer, ok? Agora vamos falar em relação à questão dos filhos. Repara, tu és uma pessoa que tens uma sensibilidade muito grande no que toca a esta questão das crianças. Tu consegues senti-las com muita facilidade. Mas isto também significa que passaste para elas esta sensibilidade e elas próprias também são sensíveis e também são artísticas como tu és. Então repara como é tão interessante que isto, no lado negativo, pode significar que tu estás a passar aquela ideia da ilusão e do sonho que ficou por realizar e que nunca conseguiremos concretizar. Mas se tu tiveres algum género de atitude e aproveitares agora esta lua nova para iniciar esta nova estrutura na tua vida que vai permitir pôr os teus talentos em prática, tu vais passar isso para os teus filhos também. Mesmo que eles já sejam grandes, eles vão te ter sempre como exemplo daquela que conseguiu, da minha mãe que levou avante e que conseguiu e que tem resultados. E isto vai inspirá-los para que eles também possam fazer o mesmo, ok? Porque lembra-te, às vezes os pequenos problemas que tu possas ter, pequenos ou grandes problemas que tu possas ter com os teus filhos, se existem simplesmente porque eles estão-te a compensar, porque tu não fazes aquilo que deves fazer, no caso trabalhar a tua sensibilidade, eles trabalham por ti e por eles, ou seja, às vezes exageram nessa sensibilidade e acabam por ter problemas, como por exemplo, ligação com o álcool, drogas, coisas assim do género. Porque tu precisas de trabalhar essa sensibilidade e mostrar-lhes como é que se faz. E mostrar-lhes que é possível pegar nesta sua sensibilidade, neste seu lado artístico, neste seu lado esotérico e fazer coisas concretas com isso.
E eles pegam neste exemplo que tu lhes estás a dar e vão conseguir fazer melhor nas suas vidas. Estás a inspirá-los. E atenção, tenhas tu a idade que tenhas, não é só com filhos pequenos. Os grandes também os afeta. O importante é tu mostrares e dares o exemplo, ok? E esta lua nova vai-te permitir exatamente isto. Porque olha, engraçado, uma vez que estamos a falar em peixes e 4 planetas muito poderosos em cima desta constelação, os milagres podem acontecer. Tu podes ter uma ajuda divina. Então encontras o curso certo, a professora certa, as coisas tudo certo à tua volta, a pessoa certa, ao momento certo, para que as coisas aconteçam e para que de alguma forma tu consigas levar avante toda esta tua sensibilidade e ver os teus sonhos concretizados, ok? Mas vamos continuar. Ainda em relação à questão dos tempos livres. Os tempos livres é aquela altura em que nós abrimos as portas e mostramos mais quem nós somos. Então, também era muito importante que tu aproveitasses estes teus tempos livres, por exemplo, os teus hobbies, ou a altura em que tu não estás propriamente a fazer coisas ligadas com a tua rotina, para de alguma forma trabalhares esta tua sensibilidade. Porque normalmente o que é que acontece? Porque tu não trabalhas isto, existe aqui uma certa frustração. Então tu imaginaste que ias fazer uma coisa fantástica e depois aquilo não aconteceu. Porque a tua sensibilidade levou-te a chegar a esse ponto, mas depois não há um suporte que te faça lá chegar e tu ficas pelo caminho e ficas desiludida. Então era importante tu perceberes que quanto mais tu permitires criar a estrutura certa, mais tu vais conseguir usufruir dos tempos livres que tu queres e que de alguma forma te vão fazer exprimir esta tua sensibilidade, ok? Por último, vamos falar de uma coisa muito importante que é as paixões. Sejam elas paixões por coisas, sejam elas paixões por pessoas, ok? Mas aqui eu vou-me focar um bocadinho mais nas paixões por pessoas, porque normalmente dá um bocado mais de trabalho. O que é que acontece aqui nesta área? Porque tu és muito sensível, tu atraes para ti pessoas que, ao contrário de ti, são muito mais terra a terra. E às vezes tu sentes esta frieza da parte dessas pessoas e tu sentes que de alguma forma o relacionamento não flui, ok? Então é importante que tu percebas que o próprio ambiente do relacionamento pode ser um ambiente que não seja propriamente muito às claras. Por exemplo, imagina, tu podes gostar de uma pessoa e não lhe dizeres que gostas dela, tal amor platónico. Ou o contrário, alguém pode gostar de ti e não dizer que gosta de ti. Tu podes entrar mesmo num relacionamento de namoro e a pessoa que está contigo não vê as coisas como tu estás a ver. Por exemplo, tu achas que já estás num relacionamento e a pessoa ainda acha que não está. Ou ela acha que está num relacionamento e tu achas que o relacionamento ainda não existe. Não é claro, percebes a ideia? O ambiente do teu relacionamento não é um ambiente claro, não é um ambiente transparente. É assim uma coisa do é meio que sim, meio que não, e não há assim ali uma coisa coerente que se possa acontecer, ok? Por exemplo, também pode acontecer de tu achares que o relacionamento já terminou e a outra pessoa ainda continua atrás de ti. Ou tu continuares atrás de alguém e a pessoa já acha que o relacionamento terminou, percebes? Então há uma falta de fronteiras aqui, há muito a coisa do deixa passar, que tem a ver com a sensibilidade, a tal antena parabólica supersónica que tens dentro de ti. Mas é também muito importante que tu percebas que estas fronteiras, esta estrutura, ela tem que ser colocada. Olha, uma vez eu dei um exemplo muito interessante que eu vou-te referir agora para tu perceberes melhor. Pensa, quando nós estamos em terra e nós passamos de um país para outro país, existe uma placa que diz assim, bem-vindo a... e tem lá o nome do país, não é? Mas quando nós estamos no mar e passamos de um oceano para outro oceano, de um mar para outro mar, não há lá nenhuma placa a dizer bem-vindo ao oceano qualquer coisa, não é? Então é isto que acontece. Como tu és uma pessoa muito sensível, tu não tens fronteiras, tu tens simplesmente uma sensibilidade que está presente em tudo aquilo que está a acontecer à tua volta. E se tu não conseguires criar estas fronteiras, entra tudo e sai tudo. Claro que tu também consegues chegar, por isso é que tens a sensibilidade, não é? Tu consegues chegar a coisas, por isso é que és criativa e tens uma grande questão de conseguir criar coisas lindas e maravilhosas. Mas isso também pode ser mau, porque tal como tu chegas, também pode alguma coisa chegar a ti. E de alguma forma pode-te afetar, pode-te desiludir, pode-te deixar mais até em baixo. Às vezes aquela coisa das depressões e etc, etc. Por isso é muito importante que tu saibas colocar as fronteiras. E quando falamos em relação a relacionamentos, a paixões e namoros, é muito importante que tu saibas colocar esta fronteira para perceberes o que é macaquinho que está dentro da tua cabeça e o que é a realidade que está a acontecer à tua volta. E como é que tu lidas com estes filmes todos que aparecem dentro da tua cabeça. E um dos truques que eu te dou é tu materializares esses teus pensamentos. Fazeres, por exemplo, como fez a Adele, aquela cantora muito conhecida, que
quando teve um desgosto do relacionamento, criou músicas maravilhosas e hoje é muito famosa por causa dessas músicas. Estás a ver a ideia? Então é tu pegares nesta tua sensibilidade e em vez de deixares com que ela ande ali a povoar a tua cabeça e criar nuvens negras a chover em cima de ti, consigas com que ela te traga o sol e o céu azul para tu possas conseguir viver bem. Mas há outra coisa que eu também te vou sugerir, que é trabalhar a tua espiritualidade. Aprender mais sobre como lidar com esta sensibilidade que tu tens, seja num campo esotérico, seja num campo até mais concreto. Podes, por exemplo, procurar um psicólogo, uma psicóloga que te ajude de alguma forma a compreender-te melhor. Podes fazer uma terapia um bocadinho mais holística, que de alguma forma te possa ajudar a estar com os pés mais assentes na terra. É muito importante que tu aproveites esta lua nova para tomar uma iniciativa. Porque é esta iniciativa que tu vais tomar agora que se vai ver resultados mais para a frente, principalmente no próximo ano, quando o Júpiter passar por aqui e expandir esta tua sensibilidade, ok? Fez sentido esta explicação que eu te dei? Espero que tenhas gostado. Quero-te lembrar que vou estar por aqui no dia 22, 23, 24 e 25 para fazer 4 aulas grátis sobre astrologia kármica vocacional. Vamos falar sobre a área profissional, as limitações que nós temos, o que é que nós podemos fazer para conseguir ter mais resultados em termos profissionais. No entanto, tens que te inscrever para ter acesso a estas aulas e o link está aqui em baixo na descrição. Basta passares por lá, entras no link, inscreves-te com o teu nome e e-mail e eu vou depois enviar mais perto um e-mail que te vai dar as indicações em relação ao link e lembrar-te que a aula vai começar, ok? Também te lembro que no dia 28 de março eu vou lançar um curso de astrologia kármica, por isso, se tu quiseres aprender mais sobre esta questão da espiritualidade, uma vez que também é a sensibilidade forte em ti, aqui está a altura certa para tu o fazeres. Podes vir fazer comigo um curso que não deixa de ser espiritual, mas é muito prático. Vai-te ensinar, na prática, no concreto, ali a utilizar as energias astrais e a ver resultados. Quer seja no teu mapa, quer seja no mapa de outras pessoas que tu queiras fazer esta análise kármica, ok? Espero então que tenhas gostado. Encontro-me contigo no próximo fim de semana. Sábado cá estarei para mais um Conselhos Astrais e domingo com a tua agenda astral. Beijinhos então, uma boa semana para ti. Até lá.